tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Cecília Velho e hoje vou resolver com vocês uma questão de equação do segundo grau. Eu acho essa questão aqui muito interessante, porque eu já vi questões iguais a essa, bem parecida com essa, caindo em vestibular, caindo no Saresp, caindo em concursos, tá? Então, olha só, essa questão diz o seguinte: um vitral retangular colorido de dimensões 2 metros por 4 metros será emoldurado conforme indica a figura a seguir. Sabendo que a área total da moldura é de 7 metros quadrados, calcule a medida x do lado dos quadrados dos cantos da moldura, tendo em vista que os 4 cantos da moldura são quadrados idênticos. Então, olha só, o que essa questão diz? Que tem aqui um vitral, tá? Como vocês estão vendo, e aqui, ó, o que está em volta é a moldura, certo? E aí, essa moldura, ela tem a área total de 7 metros quadrados. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: essa moldura, ela é formada por quadrados e retângulos, certo? Então, a gente tem que lembrar ali da área do quadrado e da área do retângulo, né? Que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a área do quadrado, os lados serão iguais, e do retângulo não. Mas é basicamente base vezes altura. Então, vamos supor que aqui meça 2 e aqui meça 4, tá? Então, qual que é a área desse retângulo aqui? É 2 vezes 4, que é igual a 8, tá? Simples assim. 4 metros, 2 metros, 8 metros quadrados. Tudo bem? Mas vamos supor que esse retângulo tivesse 2 e aqui medida x. 2 vezes x, 2x, certo? E se ao invés de ser um retângulo, ele fosse um quadrado de medida y, por exemplo? Y aqui. Vamos supor que esses 4 lados fossem iguais. Então, y vezes y é representado por y ao quadrado, tá? Então, a gente tem que ter essa noção aqui, ó, tá? De algumas expressõezinhas algébricas para a gente poder começar o nosso problema. Bom, então, uma coisa que a gente percebe aqui, como disse aqui no enunciado, a medida x aqui, essa é a pergunta, tá? Quanto que mede esse x? Bom, ele disse aqui que os 4 cantos são iguais, né? Então, a gente já percebe que aqui é x vezes x e todos eles são iguais. Bom, então, o que a gente tem aqui? Se cada quadradinho tem lado x, então, quanto que é a área de cada quadradinho? X vezes x, x ao quadrado, tá? Como eu acabei de explicar. Mas quantos quadradinhos desse eu tenho? 4 quadradinhos, então vai ser 4x ao quadrado. Agora, a gente tem que olhar para a área de cada retângulo desse, ó, para completar a moldura. Esse lado aqui mede x, né, que a gente já sabe, como aqui é um quadrado, se aqui mede x, aqui mede x. E esse lado aqui desse retângulo mede 4. Então, 4 vezes x, 4x. Essa é a representação dessa área. Quantos retângulos iguais a esse nós temos? 1, 2. Então, essa área e essa área medem o mesmo tanto. Então, 4x mais 4x mais 8x. E agora, nós vamos para esse outro retângulo aqui. Esse retângulo tem aqui mede x e aqui mede 2. 2 vezes x, 2x. 2x, quantos retângulos desse nós temos? 2. Tem esse e esse, que tem a mesma área. Então, 2x mais 2x mais 4x. Certo? Então, essa é a representação algébrica dessa área aqui da moldura. Só que o enunciado ainda disse que isso é igual a 7. Está escrito aqui no enunciado, porque a área total da moldura é 7. Então, nós temos uma expressão algébrica igual a uma área. Então, isso se torna uma equação do segundo grau, porque aqui, ó, o expoente é 2, certo? Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. O que a gente pode fazer? Como aqui é x e aqui também é x, o expoente aqui é 1 e aqui o expoente também é 1, a gente pode somar esses dois termos aqui. Então, fica 4x ao quadrado mais 8x mais 4x, 12x,
igual a 7. Bom, nesse momento, a gente tem duas opções. Ou a gente resolve pela fórmula de Bhaskara, ou a gente testa as alternativas, tá? Eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara e no final eu vou testar as alternativas e vou explicar para vocês uma forma bem simples da gente testar essas alternativas aqui e conseguir fazer sem a resolução, tá? Mas vamos lá para a fórmula de Bhaskara. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem que igualar isso daqui a zero, né? Como que a gente iguala a zero? 4x ao quadrado mais 12x. Se aqui tá mais 7, a gente subtrai 7 dos dois lados e vai ficar menos 7 igual a zero. Então, acompanha aqui comigo. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, nós temos aqui 4x ao quadrado mais 12x menos 7 igual a zero. Pessoal, essa fórmula de Bhaskara aqui, ela tá da forma reduzida, tá? Porque vocês podem encontrar ela também de uma forma diferente, colocando assim, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e aí depois o x1 igual a menos b mais ou menos, x1 pode ser só o mais e depois teria o menos, né, no caso aqui, raiz de delta sobre 2a. Pessoal, reparem que essa fórmula aqui e essa são as mesmas, é a mesma, aliás, né? As duas fórmulas é a mesma. Qual que é a diferença? É que essa daqui, o delta, ó, tá vendo o delta aqui? Que é representado por essa fórmula? Depois ele não vai dentro da raiz, ele já tá aqui, ó, dentro da raiz direto. Essa que é a única diferença, tá? Depois deixem nos comentários se vocês acharam qual forma que vocês acham mais fácil. Se é resolver o delta e depois colocar no x1 e x2, ou se é nessa daqui direto, tá? Bom, mas enfim, a questão é a seguinte. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos resolver uma fórmula de Bhaskara? Nós temos que saber quais são os coeficientes. O que são os coeficientes? São os números que acompanham o x², o x e esse número aqui que não tem x, que a gente chama ele de termo independente. Então, olha só, o a é sempre um número que está acompanhando o x². Então, no caso aqui, o nosso a vai ser 4. Então, eu vou colocar o a aqui, ó, de verde. Então, sempre que tiver o a gente vai trocar por 4, certo? Qual que é o nosso termo b? O termo b é o que acompanha o x. Então, tá aqui, ó, vou colocar em azul, tá? O b tá aqui, ó, em azul. Então, sempre que a gente vê o b, a gente vai trocar, neste caso, por 12. E o nosso c? O c é o termo independente. A gente chama de termo independente porque ele não tem letra, tá? Se ele não tem letra, ele não tem incógnita, então ele não depende de nenhum. Então, por exemplo, aqui 12x, dependendo do valor que eu colocar aqui para o x, se eu colocar 1, 12 vezes 1 vai dar 12. Se eu colocar 2, 12 vezes 2 vai dar 24. Então, esse número aqui ele não é independente, tá? Porque esse x aqui, ó, ele varia se a gente pensar só no 12x. Nesse caso aqui, como é uma equação, ele não pode variar, porque só existem dois resultados que vão satisfazer essa equação aqui, tá? Por que só existe dois resultados? Porque é uma equação do segundo grau. Bom, mas voltando para o c aqui. O c aqui, no caso, é o menos 7. Pessoal, tomem cuidado para não colocar o 7 positivo, tá? A gente tem que respeitar aqui o sinalzinho. Então, toda vez que tiver o c aqui, ó, que está em roxo, a gente vai colocar menos 7. Nós temos o seguinte, eu vou trocar os valores aqui por esses coeficientes. Vamos colocar aqui no lugar do b, a gente vai colocar 12, no lugar do a gente vai colocar 4 e no lugar do c a gente vai colocar menos 7, tudo bem? Pessoal, sigam as cores, ó, para vocês se orientarem direitinho, tá bom? Então, aqui ficou o seguinte, menos 12 mais ou menos raiz. Quanto que é 12 ao quadrado? Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Então, 12 vezes 12, 144. Menos, pessoal, tomem cuidado, 12 ao quadrado não é menos 4, o que deu vezes 4 vezes 7, não é isso, tá? A gente tem que resolver
toda essa parte aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 7, tudo bem? Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 7, 112. Certo? Aí, continuando aqui, a gente vai ter tudo isso dividido por 2 vezes 4. Que no caso aqui a gente já pode trocar por 8. E aí, a gente vai ter x é igual a menos 12 mais ou menos 144 menos, ó, menos com menos, mais. Pessoal, então tomem cuidado aqui também, tá? Ó, como vocês têm aqui esse sinal negativo e esse sinal negativo, a gente faz regra de sinal. Menos com mais, menos com menos, mais. Então, aqui vai dar mais 112, tá? Então, vai ficar 144 mais 112, 256. Tudo isso dividido por 8. E isso vai ser igual a menos 12. Qual que é a raiz de 256? 16. Mais ou menos 16 dividido por 8. Pessoal, nesse momento é o seguinte. Se nós estivéssemos resolvendo apenas uma equação de segundo grau, nós obteríamos duas soluções, tá? Porém, esse menos aqui, a gente vai descartar ele. Por quê? Esse número já é negativo. Se eu somar com um número negativo, vai dar um número negativo. Porém, o valor de x não pode ser um número negativo. Por quê? Porque se trata de uma questão geométrica, tá? Então, não existe número negativo para uma medida, tá? Não existe medida negativa. Ninguém mede menos 1,50 m, tá bom? A gente mede números positivos. Tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar só o positivo. Menos 12 mais 16, 4. E 4 dividido por 8, meio. E meio é o mesmo que 0,5. Olha só, nas alternativas, 0,5. Então, essa é a questão, essa é a resolução dessa questão. Mas eu falei para vocês que eu iria explicar pela forma de testar as alternativas. Bom, o que a gente podia pensar aqui? Como a gente tem aqui, ó, 4 vezes x ao quadrado mais 12x, e isso tem que ser igual a 7, a gente vai olhar para essa questão aqui, para essa equação aqui, tá? Então, ainda não está nessa parte. Vou até apagar aqui para vocês. O que a gente ia pensar aqui? A gente tinha que pensar em cada situação, como é que a gente ia conseguir chegar nesse 7. Então, eu tenho que substituir o x por 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 para chegar no 7. Pensando aqui, se a gente pegar 0,2, olha só, a gente ia ter aqui 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04, certo? E aí a gente ia ter um número que não ia ser inteiro. Então, tanto com 0,2, com 0,3 e com 0,4, a gente ia chegar em números aqui que não ia ser inteiros, tá? Só que assim, para você fazer esse teste, você tem que ter um conhecimento de matemática um pouquinho mais aguçado, tá? Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer esse teste e conseguir entender isso. Mas se você conseguir, ótimo, porque você ganha bastante tempo na prova. Agora, se a gente pensar que o 0,5 é a mesma coisa que meio, a gente já ia pensar o seguinte, olha só. 4 vezes meio, porque vocês concordam comigo que é um retângulo de 4 vezes 0,5. Se a gente já de cara souber que 4 vezes meio é igual a 2, a gente já ia ter que aqui ia ser 2 mais 2. E aqui ia ser 2 vezes meio, que vai dar 1, mais 1. Então, ia ficar 2 mais 2, 4, 5, 6. Então, a gente ia ver que aqui ia dar 6. E somando aqui, ó, esses 4, que ia ficar 0,5 vezes 0,5, que é 0,25, e 0,25 vezes 4 é igual a 1, a gente já ia chegar que 6 mais 1 ia dar o 7 aqui. Então, é uma forma também de testar as alternativas sem ter que resolver a equação de segundo grau.
Fácil essa questão, né, pessoal? O que vocês acharam? Deixem nos comentários, curte, compartilhe, um abraço e até